Falando em interesses, deputado, tem uma reportagem aqui interessante da Thaís Bilenque, que é nossa colunista, repórter aqui do UOL, apresentadora também do podcast A Hora, falando que o medo da prisão, né? O medo da prisão é o que está fazendo muitos parlamentares a negociarem essas emendas e até aceitarem. É isso mesmo, o deputado? Há medo da prisão diante de algumas denúncias e algumas investigações em andamento, com uso de emendas parlamentares, né, com desvio de recursos de emendas parlamentares. O medo da prisão que possa vir do Supremo Tribunal Federal faz com que os deputados entrem na linha e tragam mais transparência para as emendas? Fabíola, primeiro que eu não sei se tem esses inquéritos. Eu nunca tomei conhecimento e nem sei qual o tamanho deles. Segundo, também não sei se tem algum deputado que está com medo de ser preso ou não, porque eu nunca ouvi essa conversa no Congresso, né? Até porque eu não sei se tem inquéritos tramitando, não é minha obrigação, cabe à polícia investigar se tem deputado utilizando mal o dinheiro de suas emendas ou não. Portanto, eu não tenho um conhecimento disso. E também os parlamentares, na maioria, todos estão nos seus estados. O que está havendo é a negociação com os dois presidentes, Câmara e Senado, para buscar uma solução que preserve a decisão do Supremo, da nota que saiu, é isso que eu vou trabalhar. Se está tendo investigação ou não, eu não sei. Se tem Tem parlamentar com medo ou investigação não, até envolvendo o ministro da Justiça, o eu ministro, também, o deputado, eu tem também não sei. Se está tendo investigação, investigação, tem não é meu investigação papel, eu não envolvendo o sei. ministro das Comunicações, o próprio Juscelino. Bom, É o que aí está é até na ministério, não é reportagem dela e que parlamentar, ô tem, e Fabiola. tem Aí emendas sendo. cabe o governo tratar. Se tem algum ministro envolvido em inquérito ou não, cabe o governo tratar. Não é o meu caso. Eu tenho que preservar o meu papel, liderar o governo e aprovar as matérias de interesse do governo. E estou repetindo, eu não sei se tem inquéritos, quais são e que se tem um medo de um ou de outro. Eu nunca conversei sobre isso, e nem sei se tem parlamentar com medo de não ser preso. Ser Agora, preso. tem um Também que eu aspecto, não sei. se me permite, tem um aspecto que é um aspecto muito incômodo. A gente compreende até a dificuldade. O presidente Lula tinha um discurso muito adequado durante a campanha. Eu me lembro que num debate televisivo, eu mesmo fiz a ele uma pergunta sobre isso, sobre o orçamento secreto. Ele disse: eu tenho a ideia de fazer um orçamento. Aliás, a Fabíola estava mediando esse debate. Eu tenho a ideia de fazer um orçamento participativo que devolva ao governo a prerrogativa de consultar a população para ver onde vai investir o dinheiro. Muito bem, o Lula ganhou a eleição, não moveu uma palha, continuou tudo mais ou menos como estava. O que eu queria lhe perguntar, eu entendo que não lhe cabe, como o senhor já esclareceu, definir futuro de ministro, para onde vai ministro, mas o que eu queria lhe perguntar é, nesse seu mistério de assegurar a aprovação de matérias de interesse do governo, se o governo fizesse o que precisa ser feito, o Congresso pararia? Se o presidente manda para casa o ministro Juscelino, que já foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, se o governo retirasse o preposto que o Elmar Nascimento, agora candidato à presidência da Câmara, colocou ainda no governo Bolsonaro, lá na Codevasf, que virou um ninho de corrupção e desvio de verbas de emendas, se o governo limpasse essa área, se o governo tivesse um relacionamento mais altivo com o presidente Arthur Lira, que mandou o dinheiro para uma emenda dele, mandou dinheiro para kit superfaturado de robótica, depois o Gilmar Mendes matou ali, sepultou as provas vivas no inquérito. Se tudo isso fosse tratado como deveria, a sua missão de garantir as votações na Câmara, no Congresso, ela estaria comprometida? O Congresso viria abaixo? Por que é que o governo não age nessa matéria? Josias, primeiro importante para o nosso telespectador. O presidente Lula foi eleito e a sua coligação elegeu 130 e poucos, 140 deputados de 513. Vejam bem. Esse dia eu vi um debate com uma determinada televisão, o pessoal criticando o PT, porque o PT
esse diálogo que eu preciso fazer para aprovar os interesses do governo. Porque os mesmos que ficam criticando sem conhecimento são as vozes do além, muitas vezes. Não estou me referindo a você, a sua fala, que a sua fala é bem concreta, Josias. Mas tem vozes do além na TV que ficam dizendo, interpretando o sentimento e o pensamento alheio. São as vozes do além. Então, primeiro o seguinte, o Lula só tem 140 deputados. Tem que aprovar as matérias. Nós aprovamos 90% de tudo que o Lula queria no Congresso Nacional. E tudo em função do programa de reconstrução. Tivemos 3 probleminhas, mas, no geral, da PEC da transição até a reforma tributária, um número recorde de projetos aprovados pela primeira vez. Aliás, o presidente Lula, nesse governo, nesse 1 ano e 6 meses, tem o maior índice de aprovação de matéria na Câmara, se comparado até com os 2 primeiros mandatos dele. É essa a realidade que eu tenho que enfrentar. Eu não acho, Josias, que uma substituição de um ministro, o Congresso vai cair, a gente não aprove nada. Altera, sim, a relação com a respectiva bancada. Mas acho que isso não vai alterar, não. Não vai alterar a votação das matérias, não. Altera a votação de matérias do ponto de vista se aqueles acordos não forem cumpridos, como a liberação de emendas e tudo mais. E é o esforço que nós fazemos, tanto eu como o ministro Padilha, para nas negociações serem a palavra dada, empenhada, ser cumprida. Isso que não pode. Mas substituição de ministro, teu ministro está condenado ou foi denunciado, eu não vejo problema se o governo quiser substituir, se isso vai ou não. Acho que não vai alterar a dinâmica e a aprovação das matérias de interesse do governo. Porque eu me relaciono com todos. Nós temos líderes que conversam todo dia comigo, eu tenho que me relacionar de forma respeitosa com os 2 presidentes, especialmente com o presidente da Câmara. Isso não pode ser confundido. Nós representamos projetos diferentes na disputa eleitoral, mas também se eu não desse o resultado que eu dou na Câmara, no outro dia eu caía. Aí vinha alguns das vozes do além dizer que eu não dei os resultados. Então, sempre, Josias, lamentavelmente é o fio da navalha. Porque quando a gente era o chamado presidencialismo de coalizão, na minha opinião, tem que ser revisto. O governo elege, tem maioria do voto popular e não tem minimamente governabilidade se não fizer os acordos que nós fizemos nesse período para votar a matéria de interesse do país.